Olá a todos, soluções inorgânicas base, tá certo? Professor Leonardo Nunes aqui. Então, quando você é picado por uma abelha, o que você deve fazer? Então, se você acha que essa abelha vai te colocar ácido na pele, tá muito enganado. Ela coloca uma base, tá certo? Então, base de arrênios são substâncias que em solução aquosa libera como ânion somente OH-. Tem sabor astringente, isso é que prende na língua. Quando a pessoa é picada por uma abelha, esta injeta uma substância básica para ser neutralizada de reagir com ácido. Então, quem injeta ácido na nossa pele é a vespa. Já a abelha vai injetar, substâncias alcalinas ou básicas, né? Por exemplo, quando a gente come uma banana verde, o gosto dela fica meio que preso na boca. Então, esse é o sabor, né, de uma base. Elas têm essa característica. Todas as bases têm que ter um ânion chamado OH-. E quando em solução aquosa vão liberar esse ânion na água, tá certo? Existem bases que tem NOx fixo, né? Que a gente vai chamar de hidróxido de metal, o nome do metal. E alguns a gente vai ter dois tipos, né, de bases diferentes. Então vai ter o nome hidróxido de metal mais o NOx em algarismo romano. Então, por exemplo, o hidróxido de potássio é KOH. O MgOH2 é o hidróxido de magnésio, só existe uma base com magnésio. Mas, por exemplo, o ferro ele pode ser FeOH2 ou FeOH3. Então, para a gente representar, a gente coloca em algarismo romano o NOx. Para vocês não se perderem no que é o NOx ou o valor do NOx, vocês também podem considerar como esse 2 ou 3 aqui do lado ligado, tá certo? Para facilitar na hora da prova, caso vocês se esqueçam, né, de como calcular o NOx. Mas se lembrando que o NOx é o quanto ele está perdendo de elétrons. Se o ferro está perdendo 2 elétrons, então é ferro 2. Se o ferro está perdendo 3 elétrons, é ferro 3. Ok? Quando há o número de hidroxilas, monobases possui apenas uma hidroxila, exemplo KOH, NH4OH. De bases possui duas hidroxilas, por exemplo, a MgOH2 e ZnOH2. Tribases possui 3 OHs e tetrabrase possui 4 OHs, tá certo? Para dar o nome da base é bem simples. A gente pega hidróxido de o nome do elemento químico aqui. Esse elemento químico é o potássio, então hidróxido de potássio. A gente tem o elemento químico Na, que é o sódio, então hidróxido de sódio. O ferro, ele tem dois NOx, né? Quando é o 2 é hidróxido de ferro 2 e quando é o 3 a gente denomina hidróxido de ferro 3, tá certo? As bases, algumas são solúveis e outras são pouco solúveis, tá certo? As de metais alcalinos, como lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, são bases solúveis. São bases bem fortes. E as bases de metais alcalinos terrosos, elas podem ser pouco solúveis, né, como berílio e magnésio, parcialmente solúvel, como cálcio, estrôncio e bário. Então, aí cada uma delas vai ter características diferentes, tá certo? Lembrando que quanto mais para a direita na tabela periódica, menor solubilidade. Então, os metais alcalinos são os mais solúveis, metais alcalinos selosos são os pouco solúveis e os demais eles quase não são solúveis, tá certo? Quanto à força, são base forte, né? A NaOH, KOH, KOH2, SaOH2, desculpa, BaOH2.
são bases fracas, o hidróxido insolúvel na água, como o hidróxido de amônio, né? NaOH2, NH4OH é uma única base solúvel e fraca de caráter molecular. Além disso, é produzida pela ionização da amônia, quando você coloca amônia na água, né? Então, toda vez que você coloca o gás amônia na água, vai formar o amônia, que é uma base. As bases fortes do grupo 1, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, metais do grupo 2, CaOH2, CrOH2, PaOH2, e as demais são fracas. Então, geralmente, quando você coloca na fenolftaleína, a base fica meio que roxo, meio que violeta. Papel de tornassol ali está meio que vermelho, mas não é vermelho a cor real, não. Papel de tornassol é azul, né? E ela já de metila fica amarelo. Então, primeiro eles botaram vermelho, mas na verdade é um pouquinho roxo. Então, existem diversos kits, né, que indicam o pH das substâncias. Então, você coloca o kit ou botar papelzinho na substância e a mudança da coloração vai indicar se o pH ou está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, quanto mais é ácido, menor vai ser o pH, então vai ser abaixo de 7. E quanto mais alcalino, maior vai ser o pH, acima de 7 a 8, 9, 10 a 14. Então, as bases geralmente têm pH acima de 7. Então, o nome dos elementos químicos, né, é bem simples, dos hidróxidos, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio. Então, o que não falta são essas bases aí. Além disso, vocês podem utilizar a mesma denominação de ácido, né? Quando o NOx é maior, você bota o ícone no final, e quando o NOx é menor, você bota o uso. Então, hidróxido férrico, hidróxido ferroso. Então, vai servir também nesses casos aí. Então, tem aí umas questõezinhas para vocês tentarem fazer. Vocês pausam o vídeo e tentem responder. Tem que ter muito cuidado ao utilizar a soda cáustica, porque ela pega a gordura e transforma em sabão, então ela ataca a nossa pele muito forte. O hidróxido de cálcio é muito utilizado, né, na construção, então é bem interessante. O amônia, ele é bastante presente até em cheiros fortes e irritantes. Então, os peixes, por exemplo, eles são ricos em amônia, então a gente coloca limão no peixe para meio que reagir com essa amônia, neutralizando ela, né? Ele é bem interessante para fazer o ácido nítrico. A gente pode se contaminar com amônia através de via inalatória, através da pele ou através do uso oral. Hidróxido de magnésio, ele é muito utilizado no leite de magnésia como antiácido estomacal. Ele reage com o ácido presente no estômago, diminuindo um pouco a acidez, tá certo? Hidróxido de alumínio é muito utilizado em alguns medicamentos. E a aula acabou. Abraço.